Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Então, galerinha, essa será a nossa primeira aula do 4º bimestre. E durante, todo esse 4º bimestre, nós vamos estudar uma relação da dança, do teatro, as artes integradas. E aí, esses conteúdos pretendem explorar as relações entre espaço e corpo. E também essa exploração, existe também possibilidades, que o aluno, no caso vocês, consigam identificar a relação artística entre todos esses elementos. Então, a dança, o teatro, as artes integradas, relacionada ao corpo no espaço, assim como também o espaço no corpo. O que seria que esse conteúdo ele pretende, Acima de tudo, analisar de forma crítica práticas e produções artísticas e culturais em todo o entorno social. Então, a partir de todas essas manifestações artísticas que nós vamos estudar nesse 4º bimestre, vocês tenham, toda uma consciência, e compreender as relações entre as linguagens da arte, e as práticas integradas. Então, galerinha, eu quero que vocês percebam, dentro desses conteúdos, compreender o assunto de uma forma extremamente lúdica, tá? Que vocês percebam como essas manifestações artísticas, elas pretendem propor uma expressividade, a imaginação, e que vocês consigam entender o significado, ressignificar também esses espaços, como a própria escola e fora da escola. Então, é a partir de todos os elementos que podemos desenvolver, inclusive, uma autonomia e, acima de tudo, uma consciência crítica, colaborativa, a partir de todos os conteúdos que vamos estudar nesse 4º bimestre, tá certo? Então, galera, eu quero que vocês percebam, a partir, inclusive, desse espetáculo que nós vamos estudar agora, exemplos de artistas e obras de artes que relacionam a dança e o teatro. É o caso desse espetáculo C'est lui qui tombe, que significa aquele que cai, de Young Borges. Então, esse espetáculo, gente, do bailarino, e acrobata francês Ian Bourgois, ele traz toda uma performance, que vem de uma certa forma misturar o circo, tá? Com a dança, e vem exigir do artista uma preparação física. Por quê? Porque nesse universo singular que Ian ele propõe, ele mescla de fato o circo e a coreografia. E aí ele também inclui nesse espetáculo, a dança. Então veja que existe também uma relação com o teatro. Então, a partir dessa união, de todos esses elementos, você percebe que o artista ele precisa ter toda
o artista, no caso aqui eu estou me referindo ao bailarino, né? Ele tem que ter todo um suporte, né, físico, porque existe toda uma proposta diante dessa manifestação artística. Então, galera, como vocês estão vendo aí, são 6 artistas bailarinos, né? Ou melhor, tem algumas performances produzidas por eles que são 6, outros são 5, né? E aí esses bailarinos, eles se movimentam, né, em uma plataforma de madeira giratória, como vocês estão vendo. E esse trabalho exige deles, tanto ou entre 5 ou entre 6, toda uma concentração, né? Porque há um certo momento que essa plataforma giratória ela se inclina, né? Ela está sempre rodando e também ela se eleva. Daí, os artistas eles tentam inclinar o corpo, né? Se equilibrar para poder desenvolver, tá? O seu trabalho. Então vejam só, galera. Aqui, por exemplo, nessa imagem, né? Você percebe aí um jogo de equilíbrio e concentração. Então, exige de fato desses participantes uma preparação, né? Tanto física como também uma colaboração, porque é um trabalho que ele se torna coletivo, né? Então, ele se utiliza aí de toda uma força, né, para poder ter essa estabilidade dos corpos. Vejam que nessa primeira imagem eles estão segurando, né, na plataforma. Então, a partir daí a gente percebe todo um universo, né, de possibilidades, com certeza. Então, eles tentam alcançar, né, e superar essa força do corpo. Então veja que quando eu falei anteriormente que é um trabalho que vai estar relacionado tanto o trabalho de um artista de circo, né, como também, além dessa questão do circo, eles precisam ter uma preparação física, porque é a partir desses elementos que eles desenvolvem toda uma busca, né, para superar o equilíbrio do próprio corpo. Então, quando você vê aí como os corpos se inclinam, né, eles se inclinam e ao mesmo tempo que eles estão inclinados, eles giram e se elevam. Então, exige, né, que esses artistas tenham uma preparação, tá, para manter o equilíbrio. Então, vocês imaginem uma produção como essa e eles tendo a consciência que existe todo um público, tá? Porque eles precisam se manter, né? Em uma posição aos olhos do público, né? Então chega a ser algo bem impossível. Se vocês tiverem uma curiosidade de se aprofundar nesse assunto, eu sugiro que vocês pesquisem vídeos sobre esse espetáculo que traz de fato, né, toda uma leitura e quando você percebe que o trabalho, né, mescla, né, o circo com uma coreografia e vem exigir de fato esse corpo no espaço. Então, como esse corpo ele se relaciona, tá, com esse espaço e o espaço no próprio corpo. Então, veja que essas produções artísticas
trazem aí, né, toda uma possibilidade de o artista descobrir o limite do próprio corpo. Então, essa é a proposta do espetáculo Celui Tomber, né? Aquele que cai. Veja que existe uma criticidade no próprio nome do espetáculo. E é algo que a gente percebe como esses artistas eles se utilizam aí de vários meios para poder desenvolver esse trabalho. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui, né? Vamos para as considerações finais. Você percebe que esse trabalho traz toda uma relação, né, de esforço físico com dança. Então, para esses artistas desenvolverem essa performance, exige aí, né, várias maneiras de lidar com o corpo e com a própria, né, paisagem do lugar. Então, espero que vocês tenham entendido a proposta, tá, desse espetáculo e até a próxima, se Deus nos permitir.